Pessoal, boa noite a todos, boa noite a você, meus amigos, boa noite a você, minhas amigas. Hoje estamos aqui para mais uma história que inspira. Hoje eu vou receber minha amiga Patrícia Onara, que vai bater um super papo aqui com a gente. Mas se você está assistindo agora, gravado, já dá o seu like, deixa aí, manda um direct para um amigo que você, ou para uma amiga que você acredita que precisa ouvir essa história que inspira. A história que nós vamos ver hoje aqui, a história de Onara, é uma profissional que tem um crescimento gigantesco com que? Gestão, fazendo gestão. E vai contar toda a sua história aqui pra gente, muito bacana, porque nós estamos finalizando aqui a nossa jornada Gestores Extraordinários. Vamos finalizar hoje com chave de ouro, com esse super papo, mega papo com a Ionara. Assim que ela já estou vindo a Ionara aqui, vou mandar um convite para ela aqui para esse papo conosco. Olá! Boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite! Que prazer receber você aqui. Há quanto tempo você está me enrolando para vir desse papo? Verdade. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Eu agradeço muito o convite, Gordilho. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada em poder contar essa história, em poder falar da nossa parceria. Muito obrigada. E eu queria que você começasse se apresentando para as pessoas. Quem é Patrícia Onara? Me conta aí. Eu já sei, mas vamos contar tudo. Vamos lá, então. Meu nome é Patrícia Onara. Eu sou... Como é difícil, né, falar da gente? Por mais que eu diga que eu sou tímida, as pessoas acreditam que não, mas sou, viu, minha gente? Muito. Eu tenho 43 anos, sou formada em recursos humanos, vim aí com direcionamento e com muito apoio de Gordilho, que foi me direcionando ao longo desses anos da nossa parceria. Então, eu atualmente estou fazendo uma pós na área de processos, né, no Einstein. Também um MBA na área de controladoria e compliance, que eu me descobri que foi bem uma orientação de Roberto Gordilho mesmo, dizer assim, saia da sua zona de conforto, porque a área hospitalar, para mim, era muito confortável, porque era um assunto que eu conhecia de uma ponta a outra. Então, era muito gostoso. Ele disse, vamos buscar uma coisa diferente, né? Uma coisa que te desafia. Eu digo, mas finanças não vai dar certo para mim. E me descobri, tenho gostado muito. Inclusive, estou pensando em fazer um mestrado na área de finanças. Olha que loucura. Olha que show! Olha que show! Olha que loucura. E Nara, você está aqui hoje para contar uma história que inspira. E as pessoas, tem muita gente que fica pensando que começa a trabalhar na área da saúde numa função mais operacional, numa função mais do dia a dia e acha que nunca vai conseguir chegar e alcançar voos mais altos. Eu queria que você me contasse a sua história lá do começo, porque você começou como faturista. Na verdade, ainda comecei um ponto antes, né? Porque eu comecei como recepcionista. Meu início na área hospitalar foi como faturista, ou foi como recepcionista. E aí eu fui fazendo o trajeto. Então, eu fui da recepção, depois fui trabalhar na central de autorizações, fui para o faturamento, repasse, glosa, financeiro. E chegou um momento que eu percebi, eu sempre gostei muito, eu brinco muito dizendo que assim, eu acho que se uma hora eu precisar fazer outra coisa que não seja na área da saúde, eu não sei se eu vou saber fazer, né? Porque a minha vida inteira foi no hospital. E aí, de repente, eu disse, aqui está muito bom, mas eu não estou vendo mais espaço. Eu não tenho mais para onde crescer. Né? Assim, essa minha última fase, numa parte mais operacional, eu estava numa instituição que era uma instituição de padres, então
todas as pessoas que vinham para cargos de liderança e gestão eram pessoas que eram indicadas pelos padres. Então, já sabia que ali não tinha muito espaço. Surgiu uma oportunidade diferente de dizer assim, ó, vamos ali que você vai fazer um negócio que é diferente. Cada dia você vai estar num lugar, você vai conhecer pessoas novas, vai trabalhar com treinamento. E eu fui. E realmente foi nessa oportunidade que eu conheci Roberto Gordilho. Eu brinco que toda vez que Roberto Gordilho diz assim, ó, eu preciso que você dê uma olhadinha numa coisa, bobeirinha, vai ser rapidinho. Ele me bota numa fria, uma das últimas que ele fez isso comigo, ele disse, olha, eu preciso que você vá ficar 2 semanas na República Dominicana, é só para fazer uma análise. Fiquei 1 ano e 3 meses. Aí, toda vez que ele fala, eu digo, ai meu Deus. Mas assim, foi desafiador. Foi muito, assim, abriu horizontes no sentido de conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas e sair do mundo, sair daquele quadrado da gente imaginar, porque a gente tem uma ilusão de que só o que a gente sabe fazer é o certo, né? E só aquele jeito vai funcionar. E de repente você descobre um universo de possibilidades, né? E ao longo, diga. Deixa eu fazer uma colocação aqui, porque talvez as pessoas não estejam entendendo. Então, a Ionara saiu da área operacional e foi ser consultora de implantação de sistemas de gestão. Isso mesmo. Então, ela viu uma oportunidade, não foi, Narinha? Saiu e foi ser consultora de implantação. E implantou, pessoal, sistema em dezenas de instituições. Dezenas de instituições. Isso mesmo. E essa história que ela está falando da República Dominicana, a República Dominicana é só uma, porque quando eu trabalhava nessa organização também, Ionara era quem resolvia todos os maiores problemas do mundo que eu tinha. Então, quando eu tinha um problema pequeno, eu chamava qualquer um. Quando eu tinha um problema grande, eu ligava para ela e dizia, Narinha, estou com um probleminha para você me dar uma pequena ajuda. E as ajudas eram de 1 ano e meio, fora do Brasil, e a gente tocando grandes projetos juntos e fazendo uma coisa muito bacana. Mas, Narinha, eu sei também que na sua experiência como consultora, você desenvolveu habilidade de gestão implantando sistemas e recomendando e trabalhando a gestão dos outros hospitais. Mas teve um determinado momento que você resolveu mudar do lado do balcão. Foi. Me conta aí como foi isso. Foi um momento que eu entendi que estava muito bom no operacional, estava confortável, mas eu queria mais. E o querer mais não era só o financeiro, era a questão do desafio, do aprender. E eu precisei desenvolver habilidades, dentre elas a coisa do lidar com pessoas. Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito pragmática, então às vezes isso gera um certo susto nas pessoas, né? Porque para mim ou não é. E aí, assim, eu tive que aprender e nessa construção eu digo que eu sou muito feliz, né? Em ter tido o Roberto e tenho até hoje, porque hoje, nas diversas situações que acontecem comigo, é para ele que eu ligo e pergunto o que eu faço. E ele que me dá esse direcionamento e esse acalanto. Porque eu precisei desenvolver, eram habilidades que eu não tinha, né? Eu não sabia e eu achava que estava certo e não estava, e eu estava atropelando as pessoas. E aí eu desenvolvi, consegui me tornar coordenadora dentro dessa empresa, depois virei gerente dentro dessa mesma empresa e a habilidade de gestão mais o conhecimento técnico acabou chamando a atenção de outras áreas e outras grandes empresas e eu comecei a receber convites para ir tomar conta de equipes maiores. Então, eu já cheguei a gerenciar a equipe com 100 pessoas, em estados diferentes, em cidades diferentes, com distâncias de 600 quilômetros de um para o outro. Isso foi bem importante na minha formação e na construção da profissional que eu sou hoje. Olha que história bacana. Você sai do operacional, vai para uma área completamente diferente, que é ser consultora de implantação,
e aí trabalhar com sistema, trabalhar com implantação de sistema. De repente, resolve encarar o desafio de gerenciar, de assumir uma coordenação no hospital, e dessa coordenação vai para a gerência nesse hospital, e aí começa a ter oportunidade, a gente vai falar das oportunidades daqui a pouco, e tudo isso sustentado por quê? Sustentado por práticas de gestão. Eu posso dizer que eu vi a cada momento seu do desenvolvimento, a cada passo, como você se agarrava naquilo, como você buscava aprender, buscava se desenvolver, buscava não busca, né? Desenvolver novas habilidades. E é o que eu digo, assim, as oportunidades elas aparecem, mas muitas vezes as pessoas não se preparam. Quantas vezes nós conversamos e como você falou do exemplo de finanças, e eu lhe dizia, sai da zona de conforto, vai, chuta a bola para frente, chuta a bola para frente, não fica parada. Mas isso não vai servir para mim para nada, isso não vai. Esquece, toca, faz, vai por aqui, e aí lá na frente você encontra o ponto que liga tudo. E sempre se formando, desenvolvendo estratégia, trabalhando processos, trabalhando pessoas. Conta um pouco, Nara, dessa sua jornada de desenvolvimento de habilidades, porque você é uma profissional que eu vejo assim, e eu tive a oportunidade de ver, participar do seu crescimento, e eu vejo como você cresce rápido, como você aprende rápido, como você não topa a tal da zona de conforto. E é o que eu digo para todo mundo, sai desse negócio de zona de conforto, que isso não vai te levar a nada. É bem isso mesmo, porque a gente tem muito uma ideia de que é só você assumir uma área de gestão que você está pronto, e assim, é ledo engano, né? Porque você se depara com muitas, né, muitas formas de tratar pessoas diferentes, e você precisa estar preparado e ter habilidades. Então, assim, desenvolver essas habilidades. Eu era uma profissional muito boa no executar. Então, assim, ó, tá pegando fogo, eu ia lá e apagava. Essa brincadeira com o gordilho mesmo, assim, vai ali e resolve um probleminha, eu ia e resolvia. Então, assim, e aí eu comecei a perceber que além de apagar o fogo, eu precisava ir e montar um plano de ação para que não voltasse a incendiar de novo. Então, esse foi um desenvolvimento que foi construído. Então, assim, eu precisei saber aprender a lidar com pessoas, eu precisei. O Gordilho tinha uma frase que ele me dizia muito e que hoje eu falei, eu sempre me lembro, falei para um membro da minha equipe, assim, que eu era muito, eu ainda sou, né? Muito emocional. Ele dizia: Marinha, pensa com o estômago. Pensa com o estômago, né? Para não ser. Não, É o pensa com a. contrário. É o contrário. Pensa com a Pensa com a cabeça, esquece cabeça. o estômago. Esquece o estômago, que é muito emocional, porque eu ia ali naquela emoção. Então, assim, até a coisa do parar, reflete, analisa melhor e depois você toma essas decisões. Aliado a isso, então, assim, a gente fez uma imersão, né? Nessa coisa de processos, de pessoas, que é muito importante, porque o técnico eu já tinha. Então, essas eram as duas áreas que eu tinha uma deficiência que eu precisei desenvolver mais. Desenvolvi e sigo nesse desenvolvimento constante aí até hoje, né? Porque não para. E aí venho me desafiando nisso e me peguei esses dias pensando, tipo, vou fazer mestrado em finanças. Mas tá louca? Vou descobrir que eu gosto e que é isso e é por aqui que eu vou. E aí algumas pessoas dizem assim, nossa, mas vai muito fora do que você faz hoje. Eu disse, mas eu quero fazer coisas novas. Eu quero ter problemas novos, que os mesmos problemas eu já tenho. Eu quero problemas novos, diferentes. E aí toda essa preparação, e aí assim, você cai, levanta, aprende, acerta de um lado, acerta do outro. Depois que eu saí dessa empresa de implantação, eu tive a oportunidade, uma grande oportunidade de montar uma central de cadastro em um estado que não tinha e num hospital que não tinha essa cultura. E foi muito bacana e deu muito certo. Tanto é que ela é uma referência hoje lá no estado do Espírito Santo para que as pessoas possam ir, possam conhecer. E aí a gente fica muito feliz, né, de saber, assim, de olhar para trás e dizer, nossa,
eu passei por ali e estive. E segui trabalhando com processo, com pessoas, vim trabalhar em São Paulo, numa outra rede também grande de hospitais, fazendo. Calma, Tá, calma, calma, calma. calma. Eu quero que você conte para a gente o desafio de sair de consultora e assumir uma equipe para montar uma área nova, sem as habilidades ainda. E aí tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar para todo mundo, Nara, porque as pessoas, quando veem depois de feito, olha para a gente e diz que tem dom. Não, você tem dom. É Quer dizer, sorte, eu escuto muito assim, nossa, é mas você tem sorte, muita exatamente, é sorte, você só sorte. arruma um emprego bom. Eu digo, aham, tá bom. Eu também ouço muito que é sorte. E o engraçado é que quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Bem isso. Eu digo, E para aí, ter sorte, eu trabalho uma média de 16 horas por dia para ter essa sorte toda. exatamente, eu também, Narinha. Eu também. 16 horas por dia, a sorte vem, que é uma beleza. Ou te Aí eu encontra. queria que você colocasse um ponto, Nara, porque até porque quando eu falo muito orientando, e você viveu isso, quer dizer, bate o medo, bate a insegurança, bate todo aquele sentimento de vou, não vou, e você É, me ouviu todas as vezes que eu digo, tá com medo? Vai com medo. vai com medo mesmo. Era muito diferente. Primeiro porque eu estava na área de consultoria há 12 anos. Então, assim, eu já tinha construído uma história dentro da empresa, eu já era referência para esses projetos mais especiais. Então, assim, quando a oportunidade surgiu, eu disse, eu vou. Porque era bem isso, eu estava muito confortável ali. Aí eu disse, eu vou, é uma coisa totalmente diferente e eu sei como fazer, eu sei o que fazer. Mas foi assim, foi desesperador no início, porque tive muitas crises. Primeiro porque assim, trabalhava enlouquecidamente, de repente eu me vi numa situação que eu tinha horário para entrar, horário para sair. Eu dizia, eu faço o que agora com esse tempo que eu tenho livre? E aí, Roberto, estuda, vai estudar, vai ler, vai estudar. E me mandavam milhões de livros numa relação. E eu comecei a estudar. E aí, assim, a consultoria te dá uma tranquilidade muito grande, porque assim, você vai, entra lá, faz a análise, diz, ó, o problema é esse. Você não vai fazer? Então, também a responsabilidade é sua. E você sai. E de repente eu me vi com uma equipe, com uma estrutura toda que eu precisava construir, e foi bem desafiador. E aprender tudo isso, né? Aprender que não era chegar, direcionar e ir embora, era chegar, direcionar, acompanhar e ficar, né? E ficar e ajustar caso saísse do rumo. Foi bem diferente. E ao longo desses momentos todos, Gordilho me balizando e me orientando e me direcionando nesse sentido. Faz assim, às vezes ele falava e dizia, mas eu acho que não vai dar certo. Fazia diferente, nem preciso contar o que aconteceu, né? Tinha que voltar e refazer de novo. Mas foi desafiador nesse sentido. Aí, num determinado momento, você tem uma oportunidade de sair dali e voltar para São Paulo. E voltar para São Paulo. E era muito engraçado, porque eu sempre dizia assim: eu vou trabalhar em São Paulo, eu vou morar em São Paulo. E aquelas coisas que a gente vê na Globo, né? Assim, ai, a pessoa com uma mesa, com uma janela virada para a Avenida Paulista, e eu olhava aquilo e de repente eu me vi nessa mesa para a Avenida Paulista, assim. Aí eu olhava e dizia, é sério? Era sério. Eu fui inicialmente para fazer um trabalho, eu fui convidada para vir para São Paulo para fazer um trabalho de consultoria na área de ciclo da receita, na área de processos. Eu vim para uma empresa, para um hospital, para trabalhar, atuar na área de processos. E aí, cheguei 4 meses depois, fazendo esse trabalho, o diretor do hospital me convidou para assumir uma área, para assumir a coordenação da central de autorizações desse grande hospital.
E o desafio também foi gigantesco. Foi uma área, e eu que vim pautada de processos, né? Muito trabalhando com processos. Comecei a implantar todos os processos, todas as automações que eu conhecia, e isso fez uma diferença muito grande, assim, fez diferença em, né, em agilidade, em melhoria de trabalho para a própria equipe. A gente reduziu muito o desperdício nesse sentido. Então, assim, era uma área que tinha 42 pessoas, de repente a gente se viu com 24 rodando muito bem. Aninha, eu queria que você falasse do desafio. Você saiu de uma realidade que gerenciava 4 pessoas, Foi de repente se vê numa realidade gerenciando 42 pessoas, 42 um perfil pessoas. completamente diferente. Eram 4 pessoas jovens, com um nível de formação alto, trabalhando num estado relativamente pequeno, onde a demanda era pequena, e você se vê já numa grande rede, num grande hospital, trabalhando com 42 pessoas. Como foi esse desafio, essa passagem? Porque assim, eu estou perguntando tudo isso, porque como eu vivi do lado de cá, eu acho que são as É, partes interessantes para a gente é, falar. De repente eu assumi uma equipe que vinha de uma mesma gestão há 12 anos e que tinha ali uma relação mais maternal e onde eu tinha pessoas assim no operacional de 50 anos até 17. Então era perfis completamente diferentes, culturas completamente diferentes, né? É, eu me vi de repente uma resistência grande da equipe, porque de repente sai a figura maternal e chega essa pessoa que eles brincavam muito assim, você só quer saber de número, tudo para você tem métrica. E era verdade, porque naquele momento a gente precisava entender o que estava acontecendo para saber onde chegar. E deu muito certo, mas foi muito sofrido. Foi muito sofrido porque durante muitos momentos eu me questionei, eu questionei a minha competência, eu questionei o meu conhecimento, eu questionei a minha habilidade com essas pessoas, né? Para lidar com pessoas não foi fácil, não foi um processo fácil, mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado e foi muito diferente, né, nesse último momento agora, quando eu pedi para me desligar, de receber cada bilhetinho e cada pessoa dizendo você fez a diferença, realmente você mudou a história do que a gente tinha aqui. E uma coisa que Gordilho sempre fez com a gente, mesmo antes de eu estar no programa, mesmo antes da mentoria, ele sempre orientou mesmo, muito a gente, assim, estuda, busca conhecimento, busca aprender, busca mais, sai da zona de conforto. E isso é uma coisa que aí você aprende, você começa a ir repetindo muito. E algumas pessoas da minha equipe tiveram oportunidade de fazer uns cursos com o Gordilho. E aí elas diziam assim, nossa, mas você fala igual a ele. Eu disse, mas eu aprendi com ele. Eu estou repetindo o que eu aprendi. Eu aprendi, deu certo para mim. E assim, e é isso que eu quero que aconteça com vocês, né? E foi assim. E eu fico emocionada toda vez que eu conto essa história, porque realmente foi bem diferente. Aí você falou, Nara, de uma coisa que me lembrou aqui, que foi o seguinte: eu lembro da gente escolhendo, você ia cursar, ia fazer o curso superior e escolhendo o que ia fazer. Você chegava para mim e dizia assim: não, eu vou fazer gestão hospitalar. E eu disse assim: gestão hospitalar nada, isso aí você já sabe tudo, esquece. Aí você vai, o que você acha? Você vai fazer RH. RH? RH? Não tem nada a ver RH? Mas eu comigo. não. Aí ela fala assim: mas eu não tenho nada a ver com RH, se é por isso que você vai fazer, para desenvolver essas habilidades. E realmente foi o divisor de águas, assim, foi o divisor de águas de entender, de conseguir olhar o todo, de entender o todo, e realmente fez toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Não podia ter sido mais acertado, assim. Eu lembro de que ele falou assim, eu disse, vou fazer gestão hospitalar, já tô na... Não, você vai fazer RH.
A Tatiane está dizendo assim, eu amo RH. Tatiane, eu hoje também tenho uma relação, assim, eu sou a primeira, né? A gente, quando está na gerência, que aí todo mundo reclama do RH, eu sou a primeira a dizer, opa, fala do RH não. Fala do RH não. Eu também desenvolvi essa relação com o pessoal de RH. Foi bem diferente. Aí, pessoal, eu conversando com a Ionara, ela trocando ideia comigo, foi se inscrever na pós, aí veio, vou fazer uma pós de gestão hospitalar, de novo, não aprendeu, aí eu disse, nada, vai fazer finanças. Porque estender, ampliar o conhecimento e não ficar aquela história que eu falo sempre. Ionara, eu fiz questão de fechar a jornada gestor extraordinário com ela, por quê? Porque Ionara é um exemplo de 20 vezes 1. É um exemplo de uma profissional que tem quase 20 anos de experiência, mas que se reciclou ao longo dos anos e traz uma bagagem gigantesca, e essa bagagem trouxe as oportunidades. Não ficou ali 1 vezes 20, fazendo 20 vezes 1 ano que aprendeu. E quando eu trago para vocês, quando eu trago para os meus alunos, quando eu trago para os meus mentorados, essa visão amplia, abre o horizonte, sai da zona de conforto, vai estudar coisas novas, vai aprender coisas novas. Nara é um exemplo de como isso deu certo. Porque saiu do operacional do faturamento, foi ser consultora, da consultora virou coordenadora de uma área, depois virou gerente, depois voltou para fazer consultoria de processo, 4 meses depois virou coordenadora de novo e foi se reciclando em áreas diferentes, em coisas complementares e aprendendo, e gerenciou 4 pessoas, depois 40, depois agora você vai contar o seguinte, como é que você multiplicou o resultado, aumentando a eficiência, reduzindo o número de pessoas? Assim, eu acho que o primeiro ponto, e é uma frase que Gordilho diz muito, assim, e eu gosto muito quando ele diz assim, Maria, gerir dá trabalho. E é verdade, e é verdade. Então, assim, foi gestão de pessoas, gestão do processo como um todo, né? É entender, eu acho que quando a gente fala muito de assim, você precisa fazer diferente, mas você precisa entender o que é diferente. Então, assim, eu ia e sentava do lado e dizia, não, me mostra, como é que você faz hoje, né? Para a gente conseguir chegar na qualidade, na performance que a gente precisava. Porque também não adianta ficar muito ali, eu estou gerindo aqui, eu estou diferente, não preciso entender o que está acontecendo aqui. Então, entender o que estava acontecendo faz uma diferença muito grande. E os resultados vêm basicamente disso. E do relacionamento com pessoas, né? Que foi o que eu desenvolvi aí para as pessoas entenderem, né? Entenderem que eu tô aqui, tô junto. E uma coisa que eu acredito muito ao longo da minha jornada, acaba de entrar aí na live agora a Ari Moreira, que foi um dos meus gerentes, inclusive, e era um exemplo, porque assim, ele era aquela pessoa que se a gente precisasse ficar lá a noite inteira, ele estava lá também, porque como é que ele ia dizer para a gente que aquilo era importante se ele não estava junto, né? Se ele não passava por aquilo junto com a gente. Então, e eu fui aprendendo isso, e ao longo dos meus gestores eu aprendi isso e faço igual, e deu muito certo. E eu quero fazer a ressalva que você colocou aí, que assim, tive a oportunidade, aliás, ao longo da minha vida, tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, e Ari é um deles, assim, um cara assim, que eu tenho assim, na minha mais alta conta profissional, assim, pô, Ari, parabéns aí, parabéns por tudo que você ensinou a gente, por tudo que a gente viveu junto. Mas, Nara, nós falamos, olha só, na sua jornada você desenvolveu habilidade para lidar com pessoas, habilidade de estratégia, desenvolveu liderança, desenvolveu processos. Veja como o ciclo vai, estratégia. E aí, de repente, num determinado momento, as coisas e uma inquietude constante, quer dizer, cada vez que é alcançado, quero o próximo passo, quero o próximo passo. Quer dizer, zona de conforto nunca foi opção, né? Não, Até nunca.
Até porque você já não teria mesmo. E também, se pensasse nela, eu não deixava. Não deixava. E aí chegou um momento que eu disse, olha, tudo bem, cheguei até aqui, eu ainda consigo aí nesse processo virar gerente, mas e o que vem depois? Só que o que vem depois, eu não tinha muita noção, né? Até porque quando eu olhava assim, o que vem depois é ser um alto executivo, aí eu dizia, não, mas isso não é para mim, eu não estou nem preparada, né? Então eu acho que não vou ficar por aqui. E aí entra Gordilho dando esse direcionamento, dizer assim, vamos para o depois. Vamos começar a trabalhar o depois, olhar o depois, e aí nós fomos neste processo aí no último ano, preparando este depois, e aconteceu há exatamente um mês. De repente eu me vejo assinando um contrato de trabalho e dizendo assim, você agora faz parte do grupo dos executivos dessa rede, né? Então tem essas situações que para você são diferentes. Aí eu liguei para o Gordinho quando terminou e disse, Gordinho, eu acabei de assinar um contrato onde diz que eu faço parte dos executivos, que eu faço parte, assim, liguei para ele, eu agora faço parte de um grupo de executivos, Gordinho. Mas foi esse caminhar, esse direcionar e essa construção que nós viemos fazendo juntos. E o mais sensacional de tudo isso dentro desse novo grupo, que é um dos maiores grupos, né, da área hospitalar no Brasil, eu voltei em um dos hospitais que eu havia trabalhado ali no início da minha carreira profissional. E, para minha surpresa, os meus colegas de trabalho continuavam lá fazendo a mesma atividade. E não que isso, não tem nenhum problema nisso, mas talvez se eu não tivesse dado um rumo diferente, eu também estivesse na mesma situação, acreditando que eu não tivesse sorte, ou que era perseguição, ou qualquer coisa do tipo, né? Que é o mais comum que a gente ouve. A Tatiane tá aí, a Tatiane colocou uma provocação aqui, me direciona também, Gordi. Eu fiz Tatiane, olha, a Ionara, além de termos trabalhado junto, além de tudo, ela participou comigo do programa de formação de gestores. E por acaso eu vou abrir uma turma nova na segunda-feira. Então fica ligada, fica atenta aí. Na segunda-feira eu estou abrindo uma turma nova. Quem sabe você não vem para eu te ajudar a direcionar também e contribuir aí com esse seu desenvolvimento. Isso mesmo. E a história é essa. Resumidamente é isso. E Nara, o que é que você tocou num ponto interessantíssimo agora, que é o seguinte: 20 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá, aquelas pessoas estavam lá e você era uma delas. Sim. E você colocou, você falou algumas palavras que eu gosto muito. Você falou assim, foi sorte, foi não sei o quê, e assim, eu não acredito, você sabe que eu não acredito nisso. Você sabe que eu acredito que a sorte da gente é a gente que faz todo dia. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu começo a fazer minha sorte. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Se eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho um volume de sorte. Quando eu trabalho 16, minha sorte aumenta. Isso mesmo. Então, o que acontece? O que você diria com essa experiência tão rica que você teve para as pessoas? Porque tem uma questão que eu coloco muito, e eu falei muito com você, eu falo muito com as pessoas, é assim, às vezes as pessoas vêm para mim, como quantas vezes a gente teve essa conversa, e você olha para mim e diz assim, mas será que eu posso? E eu olho para você e digo, por que não? Claro que pode, vai lá. Então, assim, as pessoas precisam acreditar mais nelas, as pessoas precisam... Mas não é só acreditar, porque assim, fé é bacana, galera, mas fé não resolve o problema de ninguém. É estudo, é trabalho, é dedicação, são noites, são dias, estar sempre aberto a aprender, estar sempre aberto a novos conhecimentos, novas experimentações, chorar porque às vezes não dá certo e a gente chora, e a gente se frustra.
E é comemorar quando dá certo, é reconhecer as pessoas, é reconhecer a equipe. A Ionara, pessoal, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com ela, reconhece as pessoas. E eu falo, se você quer reconhecimento, a primeira coisa que você tem que fazer é reconheça. Muita gente diz, eu não sou reconhecido e não reconhece ninguém. Como é que pode? Então, E uma coisa que é importante e que assim e que a gente desenvolveu e o Gordilho sempre assim celebra as conquistas, por menor que seja, é assim, e eu aprendi junto com o grupo, então assim, poxa, não foi, a gente não conseguiu bater o que precisava, mas nós chegamos muito perto. Nós fizemos a diferença. Então, assim, esse pouquinho que faltou o mês que vem a gente vai conseguir. E até eu aprender a celebrar as minhas conquistas, né? Porque tinha bem isso, assim, será que eu posso? Será que eu não posso? E quando conseguia, ficava tímida. Então, hoje, meu amigo, qualquer coisinha, uma sandália nova é motivo para carnaval. é aquela história, Narinha, no GPS Gestor Extraordinário, que é o método, porque eu estruturei esse processo no método, que é o GPS Gestor Extraordinário, que é o que eu ensino no programa de formação de gestores. O passo 8 do GPS, pessoal, é comemore, agradeça e aprenda. Então, o GPS são 10 passos. O passo 8 é comemore, agradeça e aprenda. Agradeça as pessoas que estão fazendo aquele sucesso com vocês. Quanto é que custa um muito obrigado? Não custa nada e as pessoas economizam muito obrigado. As pessoas economizam um chocolate para um reconhecimento para as pessoas, um chocolate que custa R$ 2 e as pessoas não dão um chocolate com um bilhete à mão para reconhecer as pessoas. A minha empresa não tem orçamento para eu premiar as pessoas. Pô, vai ali na barraquinha, compra um chocolate. Eu ia e comprava o chocolate, dava. E são coisas simples, né? Porque às vezes a gente fica imaginando coisas grandiosas, mas assim, às vezes é um muito obrigado mesmo. Você dizer para a pessoa assim, ó, isso que você fez hoje fez total diferença no resultado que a gente precisava. Parabéns e reconhecer as habilidades e que seja um café da manhã, mas é muito importante comemorar e agradecer. Isso faz uma diferença surreal com o grupo. Exatamente. Então, qual é o passo 8? Comemore, agradeça e aprenda. É outra coisa. As pessoas, de uma forma geral, e eu falo, e eu bato isso com meus alunos, eu bato isso com meus mentorados. Pessoal, aprenda, mas não aprenda sozinho, aprenda em grupo, porque se você aprender sozinho, isso não vai, tem que fazer o grupo aprender, o grupo entender, o grupo avançar. É formar time. E qual é a diferença de uma equipe para um time? Uma equipe é um conjunto de pessoas que trabalham juntas. Um time é um conjunto de pessoas que trabalham juntas com um objetivo compartilhado. E a Ionara sabe formar times, pessoal. Consegue pegar aquele grupo ali e aos pouquinhos formar times de alta performance. E não é uma habilidade, não é dom. Isso é aprendizado. Foi desenvolvido, na verdade, né? Assim, muito trabalho, muito estudo, muita mentoria, e não foi do dia da noite, não é um passe de mágica, não é uma fórmula que você toma e amanhã você está sabendo tudo. Você vai aprendendo, né? E aí você se vê executiva, corporativa, uma das maiores redes do Brasil, começando esse novo desafio e sendo esse exemplo para todo mundo, porque as pessoas todas com quem você trabalhou, que lhe olham e dizem assim, pô, por que ela chegou lá? E aí não veem o esforço, quantas noites trabalhando, quantas noites estudando, quantas assim, sai da zona de conforto a cada momento, não se conforma, evolui, aprende. É o que eu digo, gestão dá trabalho. Dá. Mas e até você gerir ali o seu aprender, o seu conhecer e onde você quer chegar, né? Porque senão você vai estacionando e vai ficando e tá bom aqui, deixa como tá.
Aí, Nara, tem as duas grandes habilidades que eu falo do gestor extraordinário, né? Que, assim, que precisa desenvolver, que é disciplina e organização. Eu também sou chato com isso. Então, assim, sem disciplina e sem organização, até a gestão do seu tempo, a gestão de tudo fica mais difícil. Você começa a aprender a ser mais produtiva, a ensinar a sua equipe a ser mais produtiva, a orientar as pessoas, entender cada um é diferente. Eu lembro que Gordilho, tudo que a gente ia fazer, ele dizia assim, ó, se tá difícil, tá errado. Se tá difícil, tá errado. E aí isso virou um mantra na equipe, aí ele dizia assim, e aí ele dizia, se tá difícil, tá errado. Eu digo, então volta, porque a gente tá fazendo alguma coisa errada, não é para ser difícil, vamos lá. E é muito bonitinho quando você olha para trás e você vê que você vai plantando essas sementes e que as pessoas vão interiorizando isso, vão aprendendo e vão divulgando. É reconfortante. Narinha, show de bola. Tô assim, cada vez que eu compartilho com você, cada vez que a gente conversa, cada vez que eu ouço a história, que eu vejo o seu crescimento, para mim você é um exemplo para todo mundo que está aqui nos assistindo, dizer, pessoal, não é porque você começou como recepcionista que você não pode chegar a executivo de uma grande rede. Não é porque você começou como faturista, não é porque você começou com a função que for. Porque as oportunidades, elas existem para quem procura as oportunidades. Agora, se fica reclamando da vida, se fica ali querendo fazer 20 anos vezes um, a mesma coisa, repetindo aquilo todo dia, não vai. Então, esse exemplo de Onara é um exemplo para todo mundo se mirar, para todo mundo olhar e dizer assim, eu posso chegar lá. Porque eu posso garantir a vocês que teve sorte, todo mundo tem sorte. Não teve nem mais nem menos que todo mundo. Mas teve muito trabalho, teve muita dedicação, teve muitas noites, muito estudo, muita prática, muito choro, muito riso. Choro. Muitas ligações chorando, né, Gordilho? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Vai. E deu. Tatiane, todos que estão perdidos, vem comigo, vem para o programa de formação de gestores, porque é lá que eu oriento todo mundo, é lá que eu ajudo todo mundo. Hoje o programa ele é pautado no método, eu peguei toda essa experiência de dezenas de pessoas que eu formei e transformei no método, que é o GPS Gestor Extraordinário. Então, vem comigo, fica o convite. Segunda-feira as inscrições abrem, então fica ligada, fica atenta. Tá certo? Porque segunda-feira estou abrindo a nova turma. E as turmas hoje em dia, pessoal, elas abrem e fecham assim, é muito rápido. Então fiquem muito atentos, tá? Narinha, obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Um grande prazer estar aqui com você. Um grande prazer você estar compartilhando essa sua história para mostrar para todo mundo que é possível. Que com trabalho, com dedicação, respeitando as pessoas, ajudando as outras pessoas a crescerem, é possível. E você é um exemplo para mim. Tá certo? Você sabe que eu te adoro. Então, eu sou assim, Ave Maria. tivemos aqui, desde segunda-feira, tivemos aqui exemplos sensacionais. Tivemos a Priscila Martins, que está aqui conosco na live, que eu vi aqui. A Priscila, um exemplo, uma enfermeira, um exemplo também, batalhou, correu atrás, descobriu a veia empreendedora, descobriu a gestão. Tivemos o Vitor Almeida na terça-feira, também um farmacêutico que descobriu a gestão, se encontrou e está produzindo resultados maravilhosos na sua organização, crescendo, tendo muita oportunidade. Ontem eu tive com o Renato Abreu, um super consultor que assim, muito experiente, que participou comigo também do programa e que eu consegui ajudar um pouquinho ali, contribuir um pouquinho com a experiência dele, que foi uma experiência fantástica também. O Renato contou para a gente aqui ontem. Hoje a gente fecha essa jornada com a Ionara aqui, contando essa história. Eu vou colocar a sua história assim, eu vou botar assim, da recepção à executiva. Vou colocar assim agora.
Mas resumidamente é isso mesmo. Aquela coisa de ser assim, talvez se alguém me dissesse isso há 20 anos atrás, eu digo, você tá louco, mano. Não vai rolar, não tem nem como. Mas deu. Ó, e o melhor de tudo, Nara, é que eu te conheço o suficiente para saber que a história está só no meio. Eita. Ainda tem, Eita. ainda tem muita coisa pela frente. Ainda tem muita coisa pela frente. Você, Vambora. você é nova, vem numa carreira ascendente e ainda tem muita carreira pela frente. Quando eu olho a Priscila, quando eu olho o Vitor, quando eu olho o Renato, quando eu olho você, quando eu olho todos os outros que estão comigo, ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui no Histórias que Inspiram, no Espaço Gestor Extraordinário, mas que eu convivo com eles, vejo a Marisa, o Vinícius Farina, o Chico Cerdeira, todos esses que as suas histórias estão lá no YouTube para todos verem. É a gestão transformando as pessoas, é a batalha, é a dedicação, é o respeito ao próximo. E para mim você é um exemplo, Nara. Como todos eles, você é um exemplo e tem uma história muito bonita. Parabéns, parabéns a você por essa jornada. E eu tenho certeza que ainda está no começo, ainda está no meio. Tem muita água para rolar aí. Eita. Vamos embora. Vamos junto. Vou me preparar para isso. Quero estar pronta para as oportunidades que estão surgindo. Pessoal, muito obrigado. Naninha, obrigado. Obrigado a todos Eu por que estarem aqui agradeço. nessa Obrigada, sexta-feira com a gente. gente. Tô vendo aqui, tem algumas pessoas, né, que trabalharam comigo comentando. Tem uma ex-colaboradora que eu dizia para ela assim, sempre dizia o que você me dizia, eu digo, vamos que você vai conseguir, que ela isso, você vai chegar longe, vamos embora, não desiste. E eu Isso aí. aprendi, deu certo, e aquela coisa, né? Quando dá certo para você, funciona, você quer isso para todo mundo, né? Você quer contribuir, você quer ensinar as pessoas e mostrar que dá certo, sim. E é por Muito isso, Naninha, obrigada. é por isso que eu transformei isso num método para acelerar o desenvolvimento das pessoas, que é o GPS Gestor Extraordinário. Então, o GPS é justamente um passo a passo para acelerar esse desenvolvimento, é um guia para acelerar esse desenvolvimento. Então, pessoal, vem comigo, vamos participar do programa de formação de gestores, porque eu quero ajudar cada um de vocês a se desenvolver e chegar mais longe. Mas olha, deixando uma coisa clara, tá? É 50% o método, 50% muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, porque gestão dá trabalho. Dá trabalho. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Narinha, obrigado. Obrigado a De você. nada. Um beijo, gordinho. Beijo. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Tivemos uma jornada maravilhosa. Foram 10 lives de aquecimento, foram 5 histórias que inspiram. Tivemos as aulas da jornada, tivemos aulas extras na comunidade, mais de 15 horas de conteúdo inédito para vocês, para ajudar cada um de vocês. E vocês que estão comigo me ajudam a cumprir minha missão. A minha missão é formar gestores extraordinários. A minha missão é ajudar profissionais da saúde a se tornarem gestores extraordinários para alcançarem seus objetivos profissionais. Podem ter certeza que tudo começa em vocês acreditarem que é possível, em vocês acreditarem que vocês podem, em vocês acreditarem nos sonhos de vocês. Nunca se achem menores do que o tamanho do sonho de vocês. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Se você consegue sonhar, você consegue avançar. Uma coisa que eu aprendi ao longo das décadas aí que eu venho formando pessoas é dizer às pessoas: vai, acredita, acredita. Nós somos educados para achar que não podemos. E o meu papel é mostrar a cada um de vocês e essas histórias que inspiram, que passaram por aqui, o Espaço Gestor Extraordinário, tantos gestores que eu estou contribuindo de uma forma pequenininha, porque o grosso é o esforço de cada um, é a competência de cada um. Mas tudo começa em você querer.
E o segundo passo é o seu comprometimento com o seu desenvolvimento profissional. O segundo passo é você dizer, eu quero e eu quero ser tão forte que você saia da zona de conforto e comece a se movimentar. Vai dar topada? Vai. Vai errar? Vai. Mas vai aprender muito, vai continuar e vai acertar. Pessoal, tem uma frase que eu vi no livro do Bernardinho do vôlei, que é a coisa mais certa do mundo, e que depois que eu li essa frase eu nunca mais esqueci. Os vencedores são os perdedores que não desistiram. Então, toda vez que vocês desistem de alguma coisa, desistem de um projeto, desistem de um sonho, vocês estão se tornando um perdedor. Não porque perdeu, mas porque desistiu. Porque se vocês continuarem aprendendo, continuarem na jornada, vocês serão vencedores. E os vencedores são os que não desistem, são os que avançam, são os que buscam estar na frente, são os que têm motivação todo dia para acordar e dizer, eu quero mais, eu quero avançar. E o quero mais pode ser querer um bem, pode ser querer um bem material, pode ser querer uma experiência, mas o maior quero mais que vocês podem pleitear, e esse é o que eu pleiteio todos os dias, é aprender mais, me tornar uma pessoa melhor, me tornar um líder melhor, um amigo melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Porque isso a cada dia nós vamos melhorando e evoluindo. Então, fiquem com Deus e não esqueçam, o primeiro passo é querer, o segundo passo é se comprometer e começar a fazer. Parece simples pra caramba, mas dá trabalho. Então, quem quiser vir comigo, segunda-feira, fica ligado aí. Segunda-feira, estou abrindo inscrições para o programa de formação de gestores da saúde, onde eu ensino o GPS Gestor Extraordinário e oriento cada um de vocês nessa jornada para se tornar uma Priscila, um Vitor, um Renato, uma Ionara, um Vinícius, um Chico, um João, uma Maria, um Eduardo e tantos outros que estão comigo trilhando essa jornada e se tornando gestores extraordinários, tendo mais oportunidades, aproveitando e alcançando os seus sonhos e projetos pessoais e profissionais. Um beijo no coração, bom final de semana e na segunda-feira, programa de formação de gestores da saúde. Não percam. Vem comigo.